Chega mais nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Cicinho, Ronaldão, Renata Fã falando aí sobre a classificação do Flamengo para a grande final da Copa Libertadores da América. Para muitos que não acreditavam, o Mengão chegou em mais uma final de Libertadores. O Flamengo empatou com o Racing na Argentina e conseguiu garantir a classificação. Vamos aqui analisar, chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a se inscrever, ativar o sino das notificações aqui todos os dias. Trazemos para vocês as informações do Flamengo. Deixe os créditos ao canal do Jogo Aberto. Vamos lá para as últimas informações do Flamengo. Uma vez Flamengo. Nem precisou vencer o jogo na Argentina. 1-0-0, com expulsão do Plata, com o goleiro Rossi aparecendo e acontecendo. Garantiu o Flamengo na final da Libertadores. O Racing fica pelo caminho. E agora o Mengão espera ou pelo Palmeiras ou pela LDU. O torcedor rubro-negro chegou confiante ao El Cilindro. Tô virado, pô. Vim pro jogo virado porque eu sei que o Flamengo vai vir aqui e vai pra final, pô. Flamengo é isso. Flamengo, a gente respira. Flamengo, se tiver que se doar, Flamengo vai ganhar porque, meu irmão, essa camisa aqui na verdade, obviamente, o meu trabalho é dia a dia, já virar ídolo, já fica com vocês como torcedores ou com o mesmo torcedor que acompanha tudo, cada jogo, cada dia, que comemora muito quando a gente vence e sofre muito quando a gente não vence. Mas eu não vou botar o meu nome de ídolo porque ainda, na verdade, não ganhei nada. Ganhei só uma Copa do Brasil, não ganhei nada aqui no Flamengo, mas agora temos essa grande possibilidade de disputar uma final de Libertadores e entrar na história. O primeiro finalista está definido. De 2019 para cá, o Flamengo é a equipe que mais disputou decisões do campeonato continental. Quando entrar em campo, em Lima, no Peru, no dia 29 de novembro, será a quarta final nos últimos 7 anos. Dos 3 títulos disputados nesse período, 2 foram conquistados pela equipe carioca. Uma classificação que veio com maturidade, com aproveitamento total da vantagem construída aqui no Brasil, no Maracanã. O Flamengo teve problemas com a expulsão do Plata, poderia ter se perdido, recompôs rapidamente a defesa, se reorganizou e contou principalmente com o goleiro Rossi. Eu sempre digo que um grande goleiro, ele tem que aparecer na hora mais complicada. E ele se mostrou firme, extremamente atento ao jogo e o Flamengo conseguiu um 0-0 que foi suficiente para estar na final da Libertadores. Cicinho, é para comemorar e muito. Tem que comemorar e muito, né? Porque o objetivo foi alcançado. O título é uma consequência de toda a preparação. Você está na final, então já demonstra que o trabalho está muito bem feito. E o Flamengo, essa equipe forte que nós conhecemos e falávamos antes, né? O Flamengo não precisava ganhar o jogo, era jogar com sabedoria exatamente para chegar na final. E foi isso que o Felipe fez com sua equipe, armou muito bem. O Flamengo, quando foi atacado, rapidamente contra-atacou, assustando o adversário, mostrando que é o Flamengo, e isso daí fez com que o jogo se tornasse favorável para o Flamengo. Vale ressaltar que foi uma semifinal de goleiros, né? Que aqui quem apareceu foi o Cambesse, lá foi o Rossi e também o Cambesse. Então, assim, 2 equipes que os seus goleiros aí ajudaram muito nesse brilhantismo da competição, mas o Flamengo foi merecedor de estar na final. É merecedor de estar na final. Ronaldão, passou muito fácil pelo meu Inter nas oitavas, sofreu diante do Estudiantes e foi melhor que o Racing nessa decisão. Agora que venha ou LDU ou Palmeiras por Flamengo. Porque teve um divisor de águas com o Córdoba, né? Em casa. Uma situação difícil o Flamengo. Depois eu comecei a ver o seguinte: o sistema defensivo do Flamengo é avaliado pelo Rodrigo Caio. Porque é uma linha de zagueiros maravilhosa, mas a forma que eles andam, que eles conduzem o meio de campo, empurram o meio de campo, muitas vezes eles até pressionam para não ter muito espaço no time do Flamengo, e o time do Flamengo não deu espaço. Então, quando você tem esse setor forte, atuante, em que os 2 zagueiros eles atuam ali, um olhando para o outro, tendo a confiança, colocando a equipe para jogar, recuando, e quando teve a expulsão ficou mais fácil, porque aí fizeram 2 linhas de 5 e aí foi só cadenciar a bola e o lugar de onde estava essa bola, os 2 zagueiros bem posicionados, um goleiro espetacular, e é o que você disse. Eu assino embaixo, menina Renata. O goleiro
de time grande, pega a bola do jogo. Agora, quando tem 1, 2, 3, ele também tem que pegar. E foi o caso do Rossi. Que goleiraço! E muitas vezes, quando vai pra sorte, porque foi pra sorte, algumas vezes no pênalti, ele vai lá e pega. Fala, ó, bate aí direitinho, que eu pego 2 aqui, eu pego. Goleiro de time grande é assim. Agora, eu vou ressaltar mais uma vez esse setor defensivo do Flamengo. Que time, andando em campo, empurrando, jogando na casa do adversário sem ter medo. A bola não pegou fogo no pé do time do Flamengo. Então, parabéns aos envolvidos, que é o Rodrigo Caio e também o Felipe, que é um baita de um treinador. Claro que quando você se classifica, Edu, para uma final, é o coletivo que vale. Mas no primeiro jogo, o Carrascal acabou com a partida, fazendo gol. Ontem ele foi sacrificado, porque o Danilo entrou no lugar dele para recompor a defesa. Mas o Flamengo, que só tomou no Campeonato Brasileiro 16 gols até agora, tem esse sistema defensivo forte, eu concordo com o Ronaldo. Mas ontem todo mundo se doou, todo mundo ajudou a manter o 0-0, principalmente o Rossi, está na final. E era um jogo de superação, Renato. Era um jogo onde que qualquer esforço era válido, até porque você está um passo para a final e para ser campeão. Então, eu acho que o Flamengo ontem jogou de uma forma inteligente. Os jogadores experientes chamaram a responsabilidade. O Jorginho, você via o posicionamento dele, a bola não queimava, como o Ronaldo falou. Os zagueiros saindo jogando, o Rossi dentro da pequena área saindo jogando. Então, isso mostra que o time estava confiante, o time sabia o que tinha que fazer, né? E esfriou muito bem o jogo. Por mais que o Racing queria sair e tal, e só tinha aquela bola longa para raspar do Martínez, então eles já sabiam que isso poderia acontecer e marcou muito bem. Então acho que o Flamengo no meio de campo, né, o Pulgar com o Jorginho, né, você pega o Arrascaeta, até mesmo os jogadores no meio de campo se encontrando, o Carrascal vinha muito também para jogar, e isso acabou dificultando a equipe do Racing, e aí, né, parecia que tocava em mim, passava. A bola não queimou, então parabéns pela classificação. O Flamengo jogou muito bem e as poucas vezes que o Flamengo errou no posicionamento, tinha um goleiro ali para pegar as bolas. E lutou contra uma atmosfera linda da torcida do Racing. O El Cilindro estava lotado, pulsante. E o lance emblemático da partida foi a expulsão do Plata. E agora o Flamengo também se garantiu na grande decisão da Liberta. Everton Guimarães, o Flamengo, que é uma máquina, que é um timaço, que é elogiado, mostrou que realmente estava preparado para ir à decisão. Buenas tardes. Ele falou que o Racing ia passar, muchacha, Moiguapa, tá mandando bem aí na paleta de cores, né? Eu falo que a sua figurinista não erra, tá antenada. Renato, é impressionante o carinho da torcida comigo, depois da minha opinião de ontem. Um carinho, mensagens carinhosas, principalmente no privado lá do Instagram, como as pessoas são carinhosas, todo mundo tratando muito bem, me chamando para ir ao Rio de Janeiro, conhecer as estruturas do Flamengo, conhecer a estrutura da torcida e tal. Eu tô muito feliz com o carinho que eu recebi de ontem para hoje, quando ontem disse aqui que estava fedendo uma vitória magra e pênaltis e o Racing passar. O Flamengo sofreu, né? O Rossi foi disparado melhor. O Rossi fez pelo menos 2 defesas, uma delas essa que a gente acabou de ver aqui, com um negócio impressionante, né? Então assim, aliás, pelo menos umas 3, 4 defesas, goleiraço. Falei ontem aqui, repito, indiscutivelmente, melhor elenco, maior orçamento, uma bandeira muito forte, etc e tal, ponto. Só que é o seguinte, daqui pra frente, quem pode, de repente, dar mais calor no Flamengo na final é o Palmeiras, que está em uma desvantagem muito grande. Estando numa desvantagem muito grande, se o Palmeiras passa grandão. E só o Palmeiras pode dar calor no Flamengo numa final. Se a LDU passar, o torcedor do Flamengo já pode comemorar hoje. Já pode começar a comemorar hoje no Brasil inteiro. A LDU passou para a final, não precisa nem de ir para o estádio, já pode comemorar, ir para as ruas, porque o Flamengo será tetra. Pois é, Everton, realmente, depois você divulga seu Instagram aí para quem quiser falar com você mais de perto, isso. Não é? Não tem problema, tá tudo certo. Agora, Capelanes. Vamos lá. A LDU conseguiu um 3-0, que é um placar que nunca foi revertido em semifinal de Libertadores. Se fosse talvez um outro time, se fosse o próprio Flamengo, não é? Mas a LDU já tem título de Libertadores, título de Sul-Americana, tá sempre figurando aqui e ali, mas parece que ela não recebe o crédito necessário. Hoje ela vai ter que provar se o que ela fez foi muito ou não diante do Palmeiras. Só que a LDU, no grupo do Flamengo,
ela foi primeiro lugar. E o Flamengo, que não foi o primeiro, chega agora garantido na decisão da Copa Libertadores. Passou fácil pelo meu Inter, depois teve problemas com o Estudiantes, o Rossi apareceu. E ontem, mais uma vez, jogando na casa do adversário, o Rossi também mostrou suas credenciais. Flamengo chega confiante, forte e, independentemente do adversário, sabe que pode conquistar o título. É verdade. Que bom que você falou sobre isso, porque... Fiz um resumão. É um resumão maravilhoso, porque eu gosto de fazer duas coisas aqui no programa. A gente fazer a nossa análise e não ser o crítico da crítica. Porque muitas vezes a gente subestima algum clube e muitas vezes a gente superestima um outro time. Eu acho que muita gente está subestimando a LDU. Se você for pegar a campanha, como você falou, o Flamengo que já está na final da Libertadores do grupo, a LDU passou, depois passou por cima de todo mundo, de vários brasileiros, sobretudo com o Palmeiras. E a gente, talvez, alguns superestimaram o Racing. Eu tô esperando até agora, tô procurando o pau que o Flamengo ia tomar do Racing ontem. Eu não vi isso, pelo contrário. Então, muitas vezes a gente faz uma outra análise aqui, sem querer ser o crítico da crítica, e a gente pensa muito que pela camisa, o Racing não ganha nada há 200 anos. Ganhou uma Sul-Americana, aí é bem verdade, mas o último título e único da Libertadores foi em 67. O da LDU mais recente e o mais importante, a LDU não é patinho feio, Renato. É isso que é importante dizer. A LDU, como você fez esse maravilhoso resumo, ela tá figurando em Sul-Americana e Libertadores edição após edição. E de tanto você disputar a mesma competição, uma hora você bate. Uma hora você bate campeão, uma hora você bate na final. Veja só o Palmeiras, que ficou 200 anos sem jogar finais de Libertadores, não parou de chegar e agora está conquistando o título a roda. Infelizmente, para por aqui hoje. Esse ano não ganhou mais. Pois é. Você acha que o Palmeiras não será o adversário do Flamengo? Pessoal, vou falar uma coisa aqui com todo respeito, até porque quando eu era criança, eu era palmeirense. As pessoas... É verdade, você é palmeirense. Apenas seu aniversário, a gente não pode brigar. Aqui está um torcedor palmeirense. E quando eu era criança, eu era palmeirense. Mas hoje, torcedor... Hoje não mais. Então, pessoal, com todo respeito... Qual é o embasamento? Uma noite mágica. Eu vou chegar de Harry Potter aqui com uma varinha no programa amanhã, porque não tem a menor chance, pessoal. Atenção, uma coisa é você entrar em campo precisando golear. Outra coisa é você conseguir construir a vantagem. Capitão, vai sair de maca, vai apanhar e vai ficar calado. Vamos aguardar. Marco Aurélio Cunha, você profetizou aqui o Flamengo, não é? Falou sobre esse time e que, na verdade, nem precisou vencer o Racing. O empate em 0-0 foi suficiente pela atuação no Maracanã e eu me arrisco em dizer que acho que o Racing foi melhor aqui no Brasil do que ontem diante da sua torcida. É verdade, Renata. O Racing jogando aqui, né, no Brasil, ele tinha aquela coisa do desafiante. E aí parece que o time se solta, é muito mais difícil você buscar o resultado em casa. Existe aquela impressão de que em casa eu resolvo, com a minha torcida. Quando o treinador fala com a minha torcida, que a água já bateu aqui, ó. Quando fala... Isso é uma letrinha pra alguém? Pra todo mundo que joga em casa pensando no treinador, pensando na torcida. Na presença da nossa torcida. Ué, o senhor falou isso contra a LDU? Em casa a gente resolve, tomaram um taco. Pra você ver como é verdade. Aí, ó. Pra você ver como é verdade. Então, é isso mesmo. É isso mesmo. Você joga mais em casa esse ano. A gente tem o lado torcedor que a gente deseja e tem a verdade, né? A verdade é a dificuldade que o Palmeiras vai ter. E a LDU é o Mirassol do Campeonato Brasileiro? Boa pergunta. Ninguém acredita, mas tá lá na Libertadores, né? Então eu acho que é um jogo muito duro pro Palmeiras. Acho que o Flamengo passou por méritos, jogou muito melhor no jogo da Argentina do que em casa, segurou com o Rossi, fez miséria lá. Foi quase um Rogério Ceni. E aí o Flamengo tá na final. Olha ele. Chico Garcia, um jogador a menos. A expulsão do Plata, para muitos discutível, rigorosa, mas acabou tomando o cartão vermelho. O Flamengo se fechou, colocou o Danilo, se defendeu muito bem e contou mais uma vez com um goleiro. Fez toda a diferença, que garantiu essa classificação, que você, de certa maneira, até duvidou que o Flamengo estivesse na final. Apesar de lá no passado ter acreditado. Deixa eu jogar né? um confete em cima de mim aqui, porque aconteceu exatamente o que eu previ. Não é possível que eu vou escutar isso. Por isso que a gente vai desacreditando ao longo do caminho. Tudo bem, mas eu falei que seria difícil, seria muito duro pro Flamengo passar, mas que ele passaria. Foi exatamente o que eu vi. Foi duro? Não. Quando eu falo que o Flamengo ia ter dificuldades, eu tô mais contando... do que o Palmeiras, você falou, Eu estou contando... Bom, mas o Palmeiras não jogou ainda. Então, mas é mais fácil. A missão do Palmeiras é mais fácil
que era do Flamengo. O Flamengo superou. O Flamengo superou. Chico, nunca aconteceu em semifinal reverter uma vantagem de 3. Pra isso o Juvena tá aqui, ele teve a primeira vez dele, não muito tempo. Tudo tem uma primeira vez. Aqui no programa, eu quero dizer. Estreou no programa aqui. Me deixou sem graça. Mas eu quero dizer o seguinte, quando eu falo que o Flamengo teria dificuldades, eu tô colocando nessa conta um ambiente hostil, uma expulsão injusta, uma arbitragem que compromete, uma dificuldade. Agora, é óbvio que o Racing, qualitativamente, é um time muito inferior ao Flamengo. Eu falei isso ontem. O Flamengo é muito superior. Quando eu falo que ia ser difícil, como foi, tendo o Rossi como um destaque do jogo, é pela pressão, é porque, obviamente, a perna já pesa, o Flamengo teve que se defender até os minutos finais e o Racing não tem a qualidade necessária para fazer um gol e quando chegou, parou no seu goleiro, mas a defesa do Flamengo foi primorosa. Felipe Luiz, quando tem jogadores a menos, ele provou isso contra o Corinthians ano passado na Copa do Brasil, quando ele tem um jogador a menos, ele se defende de uma maneira, assim, brilhante. Foi o Rossi e o Daronco. Ele sabe fazer isso. Quando ela passa dos defensores, o goleiro acaba aparecendo porque o Rossi, cara... Caramba. Quantos anos o Flamengo sofreu depois do Diego Alves com o Santos, Matheus Cunha, sem firmar um goleiro como o Rossi? E isso é time campeão também. Então o Flamengo, apesar da dificuldade de ontem, ele superou. Aconteceu exatamente o que eu previ. Eu não tô entendendo a incredulidade de vocês. Eu fico triste, assim, porque o Chico, além de um grande amigo... Triste? O Chico, além de um grande amigo, é uma grande referência na minha vida, né? Lógico, isso é verdade. É verdade, é verdade. E aí o Chico, eu acho que ele nunca assistiu, então, um jogo de futebol. Porque em jogo de mata-mata, normalmente... Eu não enxergo, às vezes. Em jogo de Libertadores é outra história. Não, então, em jogo de mata-mata, normalmente, em Libertadores, se você tem uma vantagem, é normal você se defender, Chico. Caramba, pô, que novidade, irmão. Mas eu falei isso. Eu falei que ia ser difícil passar. Alguém falou aqui que é tão amasso. O Flamengo ia amassar o Racing. Você assistiu o primeiro tempo ontem? Capela, o jogo tem primeiro tempo. Qual foi a chance mais clara do jogo? Nada a ver com o Racing. Qual foi a chance mais clara do jogo? O Racing Qual foi a chance mais clara do jogo? O Rossi fez um milagre. O Racing cruzou 38 bolas na área. O Rossi fez um milagre. 38 bolas na área de cruzamento. É um time de uma nota só. Não é esse o ponto. Vocês trataram aqui, muita gente tratou o Flamengo como um time qualquer jogando contra o Racing. Chico, deixa eu falar. Mas umas vezes você tá falando em verdade. Eu falei que o Flamengo era mais time. Quem trata, nossa, que grande desafio vai ter o Flamengo por enfrentar o Racing na Argentina. Não tá vendo o Flamengo jogar. Não sabe que o Flamengo tem o melhor elenco da América Latina. O Juvena foi 0-0. E quem passou? E o melhor em campo. Mas eu falei que ia passar. Tá bom, Chico. Eu falei que ia ser difícil. Gente, o primeiro jogo era pra ser 5-0 pro Flamengo. Quando o Flamengo ele é testado com regularidade, é em qual momento? No Campeonato Brasileiro. Ele tem o melhor ataque disparado da competição e a melhor defesa disparada da competição. Então, ontem, se ele não tivesse o Plata expulso, ele poderia ter sido mais ofensivo, ele poderia ter mudado as peças de uma maneira diferente, poderia ter vencido de falar, nossa, venceu lá também, olha a máquina, o elenco. Mas quando ele precisou da defesa, ela apareceu como sempre. Zagueiros bem, laterais substituídos bem também, os que lá estavam, volantes jogando o fino da bola, Pulgar e Jorginho ali, e o Rossi numa noite perfeita. Então, o Flamengo, ele tem recursos. É isso, Edu? Recursos e jogadores experientes, que nesse momento não sentem. Porque você pega jogadores que já jogaram finais de Champions League, né, jogaram em seleções, jogadores que estão acostumados a ganhar título também. Então, isso é normal de acontecer. Você pega a bola, não queima no pé desses jogadores. Você vê saindo jogando, eles se aproximando. Então, isso é muito também com relação ao treinador, o Felipe Luiz. Isso ele colocou dentro do campo e colocou na cabeça dos jogadores. Vamos jogar o jogo tranquilo, sem pressão, sem nada. E quando o Racing tentou fazer alguma coisa, o Flamengo pegou, esfriou o jogo, tocou a bola e se aproximaram, né, criou chance com a Arrascaeta, né, com o Varela também. Então acho que foi merecido sim. É claro que o melhor, como todos nós aqui vimos, o melhor em campo foi o Rossi sim. E a gente vê, não é só porque falar assim, o Flamengo amassou. Não amassou. Eu acho que as melhores chances claras, pra mim, foi do Racing. Eita, mas você tá com um jeitinho de medo. Fralda. Não sei, eu tô sentindo um receio. Não, nenhum. Aí final vai ser outra coisa. Desafio, o Flamengo, são 4 finais nas últimas 7 edições. Desafio, na minha opinião, não é do Flamengo enfrentar o Racing, é do Racing enfrentar o Flamengo. Esse é o desafio. O Capelantes falou aqui, ganhou uma Sul-Americanazinha, que ele se baba aqui pra dizer que o Atlético é o maior campeão. É que no caso, eu não ganhei só uma, eu ganhei duas. É que no caso eu ganhei duas e vocês não tem nenhuma aqui, então vai dormir. Eu tô gostando desse ranking aqui no programa. Ronaldão, o que você vai contar agora? Você tá impressionado com seus coleguinhas? Tô impressionado com o Chico. Chico, vantagem é vantagem. Depende. O nome diz vantagem. O que é vantagem? Perigoso. É vantagem. Tá bom?
É isso aí, nação. O Mengão, então, classificado para mais uma final de Copa Libertadores da América. O Flamengo, jogando com a menos no segundo tempo, conseguiu garantir o empate e a vaga para a tão sonhada final de Libertadores da América. E agora vamos esperar para ver quem o Flamengo vai pegar, se vai ser a LDU, se vai ser o Palmeiras, mas o Mengão já carimbou o passaporte para Lima, para a grande final da Libertadores. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, deixa o seu like, se inscreva no canal, a gente se vê no próximo vídeo.